acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através dessa emissora com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 24 de setembro de 2023. Estamos juntos aqui e hoje nosso programa é um programa especial. Eu quero aproveitar esse momento, esse espaço que tenho usado há mais de 30 anos, eu acho que quase 40, e quero aproveitar para mandar um abraço para o irmão Paulo César, do Grupo Logos, e a todos os componentes do Grupo Logos, que ano após ano tem anunciado a mensagem de salvação através de Jesus. E eu quero dizer para você, Paulo, que nosso programa ele já começa com você cantando, acordar bem cedo, o galo cantando. Eu nunca tive a oportunidade de falar para você, mas aproveite esse momento. Espero que também sirva as músicas que vou rodar aqui para abençoar a vida de muita gente, como tem sido durante todos esses anos. A primeira música de hoje, quem vai cantar é o Paulo César, Grupo Logos, autor da minha fé. Então escute esta música. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que
que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Bom dia com alegria. Aqui quem fala é Helenilze Lé, esposa do pastor Ivan. É uma alegria imensa falar do Grupo Logos. Este conjunto musical marcou profundamente a minha história, a minha trajetória, a minha vida. As músicas do Grupo Logos foram fundamentais para a minha conversão a Jesus Cristo. Até hoje eu me emociono, eu fico impactada com as letras, com a melodia, com a expressão do louvor que este grupo faz, que este grupo celebra, a maneira com a qual este grupo louva a Deus. Paulo César, eu já te disse uma vez que eu sou de Jesus hoje e a culpa é do Grupo Logos. Culpa boa. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Senhor. A próxima música que você vai ouvir, ela fala da mensagem que nós anunciamos todos os dias, o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus. No entanto, essa música nos revela que tem muitos falsos evangelhos sendo proclamados aí, mas o Evangelho de Jesus continua vivo, continua sendo proclamado. E através dessa emissora, nosso programa tem procurado mostrar essa verdade maravilhosa da salvação em Cristo. Eu aproveito também para dar um abraço em todos nossos amigos ouvintes, aqueles que já têm tantos anos que nos escutam domingo após domingo, que a bênção de Deus seja sobre as suas vidas, aqueles que estão completando mais um ano de vida matrimonial, vida conjugal, sintam-se abraçados por Deus, pela Primeira Igreja Batista de Salinas, pelo pastor Ivan. Um grande abraço, meu querido ouvinte. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus
que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberana em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Você vai ouvir agora Que Bom Será com o Grupo Logos. Que bom será aquele dia que nós estivermos na presença de Deus para todo sempre, o dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar, o dia que estaremos com Ele para todo sempre, nos céus, desfrutando daquilo que Ele preparou para todos aqueles que tomaram uma decisão, se arrependeram e creram em Jesus, o único e eterno Salvador. Que bom será! Sei que Jesus voltará. Quando será? Eu não sei. Estou certo, porém, que quando isto acontecer, eu irei. Sim, irei. Sei que esse dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregaram pela fé vão subir, se encontrar. Que bom será, se eu puder Olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais, como quem dia a dia espera o Salvador que virá, sim virá. Você, amigo, também pode esperá-lo assim. É preciso, entretanto, entregar meu coração e então vem cantar. Que bom será, se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Que bom será Se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Chegou o momento de lermos a Bíblia, a palavra de Deus, e neste momento eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, 5 a 10. Porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como vocês sabem sobre o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. Com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra,
posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a fé de vocês para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no seu meio, e como deixando os ídolos, vocês converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para vocês aguardarem dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meu querido irmão, meu querido amigo, somente o Evangelho que Paulo pregou poderia transformar a vida daqueles habitantes da cidade, da região de Tessalônica. Este evangelho que nós proclamamos é um evangelho maravilhoso, é o evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16. E quando a gente olha para esse texto, a gente descobre que o evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida de homens e mulheres. O mundo está carente, necessitado de ouvir algo que traga sentido à sua vida, à sua existência. E por mais que as pessoas tentem denegrir o Evangelho de Jesus Cristo, tentem denegrir as Escrituras, nós sabemos que o mundo não tem algo melhor para oferecer às pessoas. Na verdade, Deus, em Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo, ele veio reconciliar o homem com Deus. E este evangelho, essas boas novas dos céus, essas boas notícias que vêm de Deus, é que podem transformar a vida do ser humano, podem transformar a sua vida. Eu quero destacar algumas coisas aqui. O verso 5 mostra que quando o evangelho chegou ali na região de Tessalônica, houve transformação. Aqueles homens e mulheres que escutaram a palavra, que receberam esse evangelho, na verdade, descobriram a razão de viver aqui. E o compromisso que o apóstolo Paulo tinha com o evangelho, na verdade, Paulo, ele podia dizer com toda a autoridade, porque ele havia como que revestido a sua vida com este evangelho. E aquele que tem a vida transformada pelo verdadeiro evangelho, passa a identificar-se com ele, pois agora a sua vida é o evangelho de Cristo. Daí, em outro texto, nós lemos que nós somos a carta de Cristo. A comunicação de Deus para as pessoas, o evangelho precisa estar impregnado em nós. O conhecimento e o compromisso do apóstolo Paulo com o evangelho o fazia entusiasmado com essa verdade, com o desejo de proclamar Jesus Cristo àquelas pessoas. Paulo tinha em mente a pregação fiel do evangelho, e ele sabia que o evangelho que ele pregava no poder de Deus e não no seu próprio poder. O evangelho é o poder de Deus que trabalha no coração do homem. Querido irmão, querido amigo, nós sabemos que o procedimento do apóstolo Paulo mostrava o compromisso que ele tinha com o Senhor Jesus e com o seu evangelho. Quando Paulo fala essas palavras, a gente percebe que ele tinha uma atitude muito especial em relação ao evangelho. A igreja dos Tessalonicenses, ela imitava o apóstolo Paulo
que era missionário, que era o propagador deste evangelho. Eles abraçaram não apenas a informação, como também a transformação. Eles receberam a palavra certa, mesmo diante de hostilidade, de perseguição. Os tessalonicenses receberam a palavra. E esta igreja nasceu saudável porque a sua fé foi nutrida com o evangelho de Jesus Cristo. Sabemos que mais do que nunca hoje, nós precisamos compreender que uma igreja só pode ser saudável se ela realmente dá o devido valor ao evangelho de Jesus Cristo, quando ela realmente tem essa atitude que o apóstolo Paulo tinha em relação ao evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho também, segundo o apóstolo Paulo, ele traz uma transformação. Ele traz uma transformação. A igreja dos Tessalonicenses passou a ensinar esse evangelho, porque eles aprenderam com o apóstolo Paulo. E Paulo mostra que houve uma conversão na vida daqueles homens. Paulo fala da transformação que aconteceu na vida deles. E houve realmente arrependimento. Houve uma mudança de mente. Houve uma tristeza pelo pecado e uma mudança de conduta aqui. E eles depositaram a sua fé, uma total confiança em Deus, ao abandonar os ídolos, ao abandonar a crença na idolatria. Eles colocaram a fé totalmente em Cristo. E eles descobriram que somente o Senhor é Deus e que qualquer culto a ídolos, a outros seres, a homens ou pessoas que já morreram, não tinham o apoio das Escrituras. Eles tiveram a coragem, eles tiveram a ousadia e a atitude de abandonar os ídolos, de colocar a sua fé, a sua confiança totalmente no Deus vivo. E a vida destes homens tessalonicenses, das mulheres tessalonicenses, ela começou a ser diferente, porque agora a vida deles era para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles abraçaram uma fé operosa, uma fé que operava, uma fé que não era estática, mas uma fé que os levava a buscar a transformação do mundo aqui através do evangelho, e sendo eles sal e luz aqui onde eles estavam. Também a gente pode perceber nessa mensagem escrita pelo apóstolo Paulo que os tessalonicenses passaram agora a ter uma esperança, a expectativa da segunda vinda de Cristo, a doutrina mais enfatizada nessa carta. E Paulo, ele diz que eles aguardavam, que eles esperavam com paciência e confiança. Eles sabiam que essa vida aqui era passageira, mas chegaria um dia que eles estariam para todo sempre com o Senhor. Eles tinham a confiança de que o Jesus, que eles colocaram a confiança nele, a fé nele, esse Jesus que havia morrido, que havia ressuscitado, um dia voltaria para buscá-los. Então eles criam na segunda vinda de Cristo. Meu querido irmão, este é o evangelho que os tessalonicenses receberam. O poder de Deus que transformou a vida deles, que trouxe realmente algo que eles precisavam e que toda a humanidade precisa. E o meu desejo, meu amigo, você que me escuta agora, é que esse evangelho poderoso, ele faça parte da sua vida também. Que ele alcance a sua vida, que você abra o seu entendimento, tenha o coração quebrantado e volte-se para Deus. E experimente dessa alegria, desse poderoso evangelho transformador. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Se o Senhor não edificar, minha vida será
como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto. E quando as agruras dessa vida insistiram em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que restou, veja o que ficou, veja o que restou. Vida vazia, vida sem razão, sem gozar comunhão com Jesus. Olhos cegos que não veem luz, que perecem nas trevas do mal, do mal. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, nos alcançou um dia com o Evangelho, com essa mensagem preciosa, e nós, ó Deus, experimentamos esse poder transformador. Ó Deus, eu oro pela vida de cada pessoa que me escuta agora, que o Senhor faça essa transformação na vida dos nossos ouvintes. E de uma maneira especial te agradeço pela vida do Grupo Logos, em especial pelo nosso querido irmão Paulo César. Que o Senhor esteja abençoando o teu servo, pastor Paulo César. Que ele continue firme nesse propósito de proclamar essa mensagem que é o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado por todos esses anos a gente poder usar essas músicas para a salvação de vidas aqui. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, Rua Mangabeiras, número 36, bairro Nova Esperança. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.